Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo sobre a Trindade. Lição 10. Qual o significado da palavra Espírito? Que eu seja pronto em servir e obedecer, que me proteja. Segundo o conceito dos que creem em um Deus triuno, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, com os mesmos poderes, atributos do Pai e do Filho. No entanto, quando os escritores bíblicos se referem ao termo Espírito Santo, será que eles estão se referindo a uma terceira pessoa da divindade? Qual o significado da palavra Ruach, Espírito no hebraico, no Antigo Testamento, e da palavra pneuma, no grego, no Novo Testamento? A palavra hebraica Ruach, no Antigo Testamento, significa respiração, vento, espírito, coragem, temperamento, ira, disposição, o centro das emoções, mente, vontade, coração, caráter, moral. Quando o escritor usou Ruach no Antigo Testamento, ele tinha um desses significados acima em sua mente. Por exemplo, Ruach com o sentido do espírito de homem. Na verdade, diz as Sagradas Escrituras, há um Ruach, um espírito no homem, e o Ruach, sopro do Todo-Poderoso, o faz entendido, afirmou Jó, capítulo 32, versículo 8. Nas tuas mãos entrego o meu Ruach, o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmos 31, versículo 5. Sai-lhes o Ruach, o Espírito, e eles tornam ao pó. Salmo 146, versículo 4. Ruach com o significado de sopro, hálito, respiração e ânimo. Diz as Sagradas Escrituras, enquanto em mim estiver a minha vida, e o Ruach, o sopro de Deus nos meus narizes. Jó 27, versículo 3. O meu Ruach, hálito, é intolerável à minha mulher, afirmou Jó, capítulo 19, versículo 17. Se lhes cortas o Ruach, a respiração, eles morrem e voltam ao seu pó. Salmo 104, verso 29. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o Ruach, o ânimo dos filisteus, segundo a Crônicas 21, versículo 16. Ruach com o significado de respiração, espírito e sopro de Deus. Vejam as passagens seguintes. A sua Ruach, a sua respiração, é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Profeta Isaías 30, versos 28. Então disse o Senhor, o meu Ruach, o meu espírito, não agirá para sempre no homem. Livro de Gênesis 6, versículo 3. Acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Ruach, o Espírito de Deus? Gênesis 41, versículo 38. O Ruach, o Espírito de Deus me fez, e o Ruach, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, versículo 4. Perceba, amado ouvinte, que neste verso a palavra Ruach foi usada para Espírito de Deus e no mesmo verso o tradutor optou por sopro do Todo-Poderoso. Ruach como fôlego dos animais, vento e mente. Veja as passagens seguintes. Toda a carne em que há Ruach, fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Gênesis 6, versículo 17. Afirmou Deus para Noé quando ia enviar o dilúvio. Deus fez soprar um Ruach, um vento sobre a terra e baixaram as águas do dilúvio. Gênesis 8, versículo 1. E eis que tudo era vaidade correr atrás do vento ou do Ruach. Eclesiastes 1, versículo 14 e última parte. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, também a planta de tudo quanto tinha em Ruach, ou seja, na sua mente, com referência aos átrios da casa do Senhor. 1 Crônicas 28, versos 11 e 12. Comparemos os versos abaixo e vejamos como Paulo cita Isaías 40, versículo 13.
Quem guiou o Ruach, o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o guiou? Isaías 40, verso 13. Agora veja Paulo falando a mesma passagem. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aos Romanos 11, versículo 34. Ruach, em Isaías, foi traduzido por Espírito. Paulo, citando esse mesmo verso, usa a palavra grega nous, que significa mente, ou seja, para Paulo, o Espírito do Senhor, lá de Isaías 40, verso 13, é como a mente do Senhor, Romanos 11, verso 34. Podemos concluir que Ruach significa respiração, vento, espírito, mente, etc. Quando o escritor bíblico escreveu Ruach, ele tinha em sua mente o significado de pessoa? De maneira nenhuma, amado ouvinte. No Novo Testamento, o termo traduzido como espírito é pneuma. Esta palavra grega tem o mesmo significado de Ruach no hebraico, ou seja, é um sinônimo de espírito, fôlego, vento, sopro, ar, mente. Por isso que os veículos usam pneus, porque dentro do pneu tem ar, tem vento. Daí a palavra pneu, que vem do pneuma, uma palavra de origem grega. Pneuma no sentido de espírito. Ele, porém, vos batizará como o pneuma, o Espírito Santo. Marcos 1, versículo 8. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o pneuma, o Espírito de Deus, habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 pneumas, os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, versículo 6, referindo-se ao Cordeiro, que é símbolo do Senhor Jesus. Se o Espírito de Deus fosse uma terceira pessoa independente do Pai e do Filho, como entenderíamos os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse 5, versículo 6? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o pneuma, o Espírito Santo. João 20, versículo 22. Quando Jesus assoprou, o que saiu dele? Um vento ou uma pessoa? Pneuma no sentido de vento e espírito. O pneuma ou vento sopra onde quer, afirmou Jesus quando conversava com Nicodemos. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do pneuma, do Espírito. Evangelho de João 3, versículo 8. Pneuma sendo traduzido como Espírito, tanto do homem como de Deus. Voltou-lhe o pneuma, o Espírito, e ela imediatamente se levantou. Lucas 8, versículo 55. O pneuma, Espírito, está pronto, mas a carne é fraca, afirmou Cristo. Marcos 14, versículo 38. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio pneuma ou o seu próprio espírito que nele está, disse Paulo. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o pneuma ou o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11. Ora, nós não temos recebido o pneuma, o Espírito do mundo, e sim o pneuma ou o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2, versículo 12. Pois todos os que são guiados pelo pneuma, Espírito de Deus, são filhos de Deus. O próprio pneuma, o próprio Espírito, testifica com o nosso pneuma, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 14 e 16. Os autores bíblicos não diferenciavam o pneuma, Espírito do homem, do pneuma, Espírito de Deus, ou pneuma, Espírito Santo. Para eles era tudo pneuma ou ruach. A palavra utilizada foi a mesma. É importantíssimo ressaltar que se convencionou escrever Espírito de Deus com E maiúsculo e Espírito do homem com E minúsculo, mas não foi assim no original. Não existia esta diferença no grego. Para ambos foi escrito da seguinte forma: pneuma ou pneuma. Escrever Espírito Santo com iniciais maiúsculas e Espírito do homem com iniciais minúsculas é uma convenção adotada posteriormente pelos tradutores da Bíblia.
O pneuma traduzido por Espírito de Cristo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu pneuma, o meu espírito. Evangelho de Lucas 23, versículo 46. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o pneuma, o espírito de seu Filho, que clama: Abba, querido Pai. Gálatas 4, versículo 6. Para você, amado ouvinte, o pneuma do homem é outra pessoa? Você tem um espírito, amado ouvinte, e este espírito é uma outra pessoa fora de você? Isto é um absurdo. Da mesma maneira, o Espírito de Deus não é uma outra pessoa fora de Deus. Para você, o pneuma de Deus é outra pessoa além do Pai ou fora do Pai? E o pneuma de Cristo é outra pessoa fora de Cristo? Quando Cristo assoprou o pneuma, o Espírito Santo, em João 20, verso 22, ele estava soprando uma outra pessoa? Saía de dentro de Cristo uma pessoa? Isso é um absurdo, amado ouvinte. De nossa breve análise do Antigo Testamento e no Novo Testamento, concluímos que as palavras ruach e pneuma foram traduzidas como espírito, vento, sopro, fôlego, mente. Quando os escritores bíblicos usaram essas palavras, eles tinham em mente esses significados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja.